E aí, quem fala é Alex Rock, hoje trazendo mais um vídeo para você. Desde já conto com o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sino para não perder nenhuma notificação de vídeos novos aqui do canal. Hoje vamos falar sobre o filme do Superman, que estreou agora dia 10 de julho no Brasil, direção de James Gunn. Esse filme ele estava sendo muito esperado aí pelos fãs. Eu não esperava assim muita coisa, não estava muito ansioso para assistir, mas posso dizer que eu me surpreendi. Antes da gente começar, eu vou procurar deixar o mínimo de spoilers possível para não estragar a surpresa. Vou procurar falar de uma forma assim mais geral do filme, sem entrar em muitos detalhes, para que você possa, caso você não tenha assistido, para que não estrague aí a sua surpresa. Mas vamos falar primeiramente aí da história. O filme ele começa com uma introdução aí escrita. Algumas pessoas podem não se agradar disso, porque o filme ele é como se fosse uma continuação de um outro filme. Mas isso não me desagradou, pelo contrário, porque o filme do Super-Homem, outras versões já trouxe sempre aquela origem de como ele veio à Terra, de como ele foi criado, aquela coisa toda, destruição de Krypton, os pais dele biológicos, como ele cresceu no interior lá do Kansas, lá em Smallville. Isso daí já está muito batido e não tinha necessidade de colocar isso no filme. E o James Gunn foi muito inteligente não ter colocado isso nessa história. Isso daí para mim foi um ponto muito positivo. Uma outra coisa foi que a gente pode dizer que esse filme é uma nova versão, uma nova roupagem do Super-Homem, porém sem perder a essência, sem perder aquela coisa do filme de 1978 com Christopher Reeve. Lembra muito isso, tem algumas referências, algumas cenas que lembram muito o filme de 78. Isso também eu gostei bastante. Vamos falar aí também sobre o Krypto, que não apareceu em outros filmes, mas que eu gostei muito desse cachorro que é carismático, que é engraçado, e ele faz coisas muito importantes aí nesse filme, também me agradou bastante. A Gangue da Justiça também funcionou muito bem, embora normalmente filmes que tem muitos super-heróis, é complicado você conseguir balancear, conseguir colocar aí cada um na sua importância, o seu tempo de tela. Isso foi muito bem distribuído, sendo que eu vou deixar um destaque aqui para o Senhor Incrível. Para mim ele foi o melhor, coisas que ele fez aí no filme, sem soltar spoiler, mas coisas que ele fez que foram muito importantes. Então ele sobressaiu em relação à Mulher Gavião, em relação ao Lanterna Verde. Eu gostei muito aí do Senhor Incrível. Em relação ao pessoal do Planeta Diário também, aquela equipe, aquele núcleo funcionou bem também. Em relação a Lois Lane com o Clark, Super-Homem, também foi uma química que deu muito certo. A atriz ela lembra muito aquela atriz que fez também a Lois Lane em 1978. E essa é uma outra referência também que me agradou. Em relação ao visual do filme, também o filme é muito bonito, muito bem feito, as cenas muito bem construídas, cenas de luta também. O filme ele já começa com ação, ele não tem enrolação, ele vai direto ao ponto, então isso também é um filme muito bom. O roteiro se desenvolveu bem, não teve aquela coisa arrastada, não teve aquela coisa trincada. O filme ele fluiu muito bem, na minha opinião. Em relação também ao Super-Homem, esse Super-Homem, ele traz aquele uniforme com a sunga, que é uma coisa também que a gente sentia falta. Quem é nostálgico, quem gosta do Super-Homem realmente original, eu acho que vai se agradar disso. Também em relação ao ator, eu gostei bastante da atuação dele como Super-Homem. Ele trouxe um Super-Homem, vamos dizer assim, mais humano. Ele trouxe a essência do Super-Homem, mas colocou assim um lado mais humano no herói. Mostrou fraquezas que não tinha mostrado em outros filmes, então isso também eu gostei bastante. Em relação ao Lex Luthor,
sem palavras, porque o ator foi sensacional, foi um dos melhores atores que eu vi fazendo o papel de Lex Luthor, um cara bem maquiavélico, bem diabólico, consegue manipular as pessoas, consegue fazer de tudo para que o público, para que as pessoas odeiem o Super-Homem, porque ele tem aquele ódio, ele quer mostrar para as pessoas que ele é um ser humano sensacional, superior, que pode proteger a humanidade de invasões alienígenas, que aí no caso é o Super-Homem. Então ele trouxe aí um Lex Luthor impecável. Outros vilões, claro que tem, mas o Lex Luthor está manipulando tudo, ele está orquestrando tudo para que as coisas vão a favor dele, para que ele possa envergonhar o Super-Homem, derrotar o Super-Homem. Esse Lex Luthor foi sensacional, trazendo também aí a referência do Ultraman, da engenheira, daquele monstro que aparece no trailer. Isso daí também não é spoiler, porque muitas pessoas já viram o trailer, já viram esse monstro aparecendo. Eu não gostei da cena do monstro, acho que foi a única coisa que eu não gostei aí no filme. Mas os outros vilões são muito bons, são meros coadjuvantes, claro. Como eu disse, o Lex Luthor ele é o principal e ele mostra toda a sua importância. Aquele choque entre ele e o Super-Homem, aquela rivalidade, isso foi muito bem retratado aí nesse filme. Não tenho o que falar, o ator foi sensacional fazendo aí o papel de Lex Luthor. A história é muito boa. A história é uma história simples, mas uma história muito boa. Trouxe uma nova roupagem para o herói, mas sem perder a essência, sem perder as origens, principalmente, aí como eu disse, no filme de 1978. Tanto no visual, quanto algumas cenas que lembram também. E em relação à trilha sonora, também trouxe aquela trilha sonora clássica com um novo arranjo, mas muito bonita, aquela música original do Super-Homem. E o filme ele tem duas cenas pós-créditos que não são assim relevantes, não apontam para um outro filme, uma continuação de Super-Homem ou outro filme de Liga da Justiça ou alguma outra coisa em relação à continuação do universo cinematográfico aí da DC. Não tem isso. São duas cenas que não são assim importantes, trazem uma descontração, mas não são nada que apontam para outros filmes. É isso que eu posso basicamente falar do filme. O filme é muito bom, me surpreendeu, não esperava tanto. Você, com certeza, se você gosta do Super-Homem, você vai gostar desse filme. Como eu disse, ele traz uma nova roupagem, mas sem perder a essência aí do herói e trazendo um lado mais humano, que eu gostei muito aí dessa exploração desse outro lado do Super-Homem. Então é isso, eu espero que você tenha gostado aí desse vídeo. Eu peço que você comente caso você já tenha assistido o filme. Se você não assistiu, quais as suas expectativas em relação a esse novo filme do Super-Homem. Eu vou ficando por aqui, agradeço aí a sua visualização. Não deixe de comentar, de compartilhar e de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Um grande abraço, com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!